Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o posicionamento do planeta Vênus na casa 10 do zodíaco. Então, eu trouxe aqui dois mapas de exemplo para a gente conversar. Aqui a gente tem uma Vênus em Áries, dentro da casa 10, e aqui nós temos uma Vênus em Leão, dentro da 10. Bom, vamos lá. Casa 10, área profissional, casa de Saturno, né? Uma casa regida por Saturno, é a casa do signo de Capricórnio. Então, quando a gente está falando de casa 10, a gente está falando de área profissional, de carreira, né? Estamos falando do nosso trabalho, mas nesse sentido mesmo de carreira, de status social, é a casa mais alta do nosso mapa, né? É o meio do céu, é o topo do mapa. Então, uma Vênus na casa 10 são pessoas que vão prezar, priorizar, vão gostar muito do seu trabalho, da sua área profissional, sim, e muito por conta disso são pessoas muito bem-sucedidas nas suas áreas profissionais, tá? A Vênus na 10, ela vai, assim, fazer com que a pessoa. Porque é isso, né? É uma pessoa que ama o que faz. Tá? Esse mapa aqui, por exemplo, tem um Júpiter abrindo a casa 10 e aí depois uma Vênus na 10 em Leão, né? Nossa, é uma pessoa apaixonada pelo seu trabalho. Uma pessoa que ama fazer aquilo que ela faz, e aí é impossível que ela não seja muito bem sucedida. Tá? Assim, amar o que a gente faz, amar a nossa profissão, não quer dizer que a gente não vá cansar, que não vá ser algo às vezes extremamente exaustivo. Não, não tem nada a ver com isso. Né? A parte trabalhosa ela vai acontecer de igual maneira, né? Mas assim tem um amor que transborda, tem um amor que supera qualquer obstáculo, qualquer obstáculo. Frequentemente, não é uma regra, né? Nada na astrologia, assim, claro, a gente tem pontos de base, né? Mas sempre tem diversas possibilidades, tá? Assim, é bastante frequente que pessoas com Vênus na casa 10 tenham trabalhos, profissões, ou que de algum modo estão atreladas à profissão da mãe, assim, no sentido de trabalhar junto com a mãe, né? Enfim, algo nesse sentido, ou pessoas que têm a mesma profissão da mãe, seguem uma mesma profissão que a sua mãe pode. É bem usual, eu diria, tá? Também, como a Vênus ela vai falar de estética, né? Estética de diversas maneiras, tá? Também é bem usual pessoas com Vênus na 10 trabalharem em setor de estética, né? Assim, é, cosméticos, algo nesse sentido, mas também num sentido assim de estética de ambientes, por exemplo, design, tanto design gráfico como design de interiores, né? Arquitetura, algo nesse sentido, tá? Também é bem usual, né, disso acontecer. Então, assim, são pessoas que. É isso, as características do planeta Vênus, né? Essa questão da harmonização, da beleza, do requinte, do refinamento, assim, um modo de se portar nessa casa 10 vai emanar isso, e é isso. Então, assim, são exemplos, né? Essas profissões que eu dei, mas, assim, essas características da Vênus atreladas à profissão em si, né? Que pode ter a ver com estética, com design, com beleza, né? Algo nesse sentido, mas não necessariamente, tá? Assim, independente da profissão que a pessoa tenha, uma Vênus de casa 10 são pessoas que sabem se portar na sua área profissional. E elas são bem-sucedidas também por conta disso, tá? São pessoas, assim, que sabem ser diplomáticas, sim, né? São pessoas que prezam, que preservam a harmonia na sua área profissional, sim, independente da profissão que for, né? Da área que for. São pessoas assim que vão. E aí é isso, assim, é uma área profissional
que quando tu olha para ela, e quando eu digo assim, quando tu olha, é a própria pessoa olhando para sua área profissional aqui, mais ainda que a gente está falando de uma Vênus em Leão, né? Que vai muito olhar para si e aqui nesse sentido para sua área profissional. Mas mesmo aqui, esse mapa, inclusive, aqui é o mapa do Einstein, tá? Em algum momento eu vou fazer um vídeo só falando do mapa dele, que é bem interessante, né? Olha quantos planetas na casa 10. A Vênus na 10, ela vai fazer com que o mundo externo reconheça todas essas características da pessoa, enxergue, sabe? Enxergue a harmonia daquela área profissional, enxergue a dedicação da pessoa na sua área profissional. Enxergue, sabe? Fica visível, mas olha só, é legal isso, tá? É, muitas casas do nosso mapa têm essa questão de visibilidade do outro, né? Como a gente é visto de fora. Quer dizer, eu diria assim que as principais é a 10 e a 1, tá? A casa 7 também, mas a casa 7 é o outro, já um outro que já tá dentro da minha vida, que enxerga. A casa 4 também, mas é um outro meu familiar que tá dentro da minha vida e que me enxerga. A casa 1 e a 10 é o mundo externo me enxergando. Só que são portas diferentes aqui. É como se entrassem na minha vida por portas completamente distintas. A casa 1, ela é uma casa pessoal, as pessoas chegando até a minha vida pessoal. Elas chegam até mim pelas minhas características, pela minha personalidade de vida pessoal. A casa 10, as pessoas chegam até mim pela minha persona social. Sabe, por como eu me porto no meu trabalho. Não tem nada a ver com a minha área pessoal. E aí, a Vênus na 10, ela vai trazer muito forte essa característica, assim, de a minha área profissional muito bem, vamos dizer assim, muito bem arrumada para receber as pessoas que chegam até ela, por meio dela, que chegam na minha vida por meio dela. São pessoas, assim, elas sentem prazer em receber as pessoas por meio da sua área profissional. E pode ser que isso que eu estou falando seja algo assim, né? Para algumas pessoas, nossa, mas, né? Para algumas pessoas não é assim. Para muitas pessoas não é assim. Para muitas pessoas, é, a área profissional é uma área bem obscura, sabe? É uma área assim que, nossa, eu não faço questão nenhuma, sabe, de ser visto na minha área profissional pelo mundo externo. Não faço questão nenhuma que saibam que profissão eu tenho. Tem muito, assim, é bem usual, na verdade. E a Vênus na 10 é uma flor, sabe? Assim, pensa você caminhando e passando por um campo verde, 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 e daí tem um girassol, assim, enorme. Não tem como ele não chamar atenção. E isso é uma Vênus na 10. É uma, sabe, tem uma beleza ali que ela é encantadora e que atrai, lembrando, a Vênus ela atrai. Ela atrai. E é diferente do Sol na 10, né? Que o Sol na 10 também tem essa característica de atração, né? Assim, de reconhecimento, mas é diferente. O Sol, ele é uma coisa é, mais impositiva, uma coisa mais assim de liderança, de chefia, né? Também é de reconhecimento, mas é uma outra coisa. A Vênus, ela é muito mais discreta, assim, muito mais singela, talvez seja a melhor palavra, singela, sabe? Tem uma coisa, assim, tem uma delicadeza, é uma flor, né? E aqui, independente da profissão, independente se é homem, se é mulher, que a gente esteja falando aqui, que tem essa Vênus na 10, sabe? Tem uma delicadeza ali, assim, porque a pessoa, ela faz aquilo que ela faz com muito amor, então é impossível que isso não floresça, é impossível que isso não chame atenção, é impossível que isso não seja reconhecido pelo mundo externo. E são pessoas, sim, que atraem, claro, vai depender de outros fatores do mapa. Mas, ó, por exemplo, esse mapa tem um Sol de casa 8, um ascendente escorpião, é um Sol mais reservado.
Agora, a área profissional aqui brilha. Leão ainda, Vênus em Leão, Júpiter em Leão, meio do céu em Leão. A área profissional aqui brilha, é por onde as pessoas entram em contato com essa pessoa, é por aqui, é pelo meio do céu. Então, a Vênus no meio do céu, na casa 10, vai trazer essa característica, essas características, né? Mas essa questão, assim, de ser alguém que ama muito o seu trabalho, ama a sua profissão, e por isso é impossível que não atraia pessoas, que não seja visto, que não seja reconhecido e que não seja muito bem sucedido naquilo que faz. Claro que sempre vai ter os outros pontos do mapa para a gente olhar, né? Mas a tendência aqui é essa. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre a Vênus na 10 e na sequência a gente vai conversar sobre a Vênus na casa 11. É isso.